Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, para quem quiser nos acompanhar, pegue o seu material e coloque no módulo que vai trabalhar as aulas 27 e 28. Essas aulas vão trabalhar especificamente os marcadores de coesão, ou seja, qual é a importância que eu tenho da coesão, por que ela é importante na construção textual, por que ela é importante na fala, na escrita e em vários outros campos que vão de fato perceber a utilização dessa competência aqui, tá? Quando nós falamos em coesão, não há como deixarmos a coerência de lado. A coerência foi trabalhada na aula anterior, conforme vocês já visualizaram, já assistiram e fizeram as atividades, e a coesão será nesta aula. De fato, a coesão é trabalhada na competência 4 do Enem, que vai perceber se o candidato tem pleno domínio das palavras, do léxico que ele escolhe para compor a sua construção textual, tá? Claro que isso também vai ensejar no ato da fala. Então, a coesão ela é muito importante porque ela vai trabalhar justamente as várias perspectivas de escrita que são trazidas diante da proposta do Enem, tá? Diante disso, nós temos aqui, de fato, alguns marcadores que são muito importantes. A anáfora é importante, a catáfora também, a perífrase e o marcador relacional, tá? Todos eles são estudados, tá? Para que você possa utilizá-los com plena convicção da troca que você faz, para que não haja repetição de termos, de ideias e, claro, se você for utilizar, fazendo a utilização, fazendo a correlação correta entre os termos, observando se são femininos, se são masculinos, se estão no singular ou plural, tá? De fato, os marcadores anafóricos são as palavras ou expressões que recuperam contextualmente o significado de termos anteriores, ou seja, termos que são antecedentes. Eu escrevi e agora eu quero fazer a retomada contextual, tá, daquilo que está escrito. Então eu utilizo um marcador anafórico. Por que eles são utilizados? Evitam repetição desnecessária, tá? Porque vocês sabem que isso, de fato, independente se você esteja participando de um vestibular, Enem, UEMA ou qualquer outra modalidade, você precisa estar atento a essa primeira informação aqui. Indicam variação de uma mesma ideia, ou seja, isso mostra que você tem pleno domínio das palavras que estão fazendo parte da língua portuguesa, e indicam continuidade semântica, ou seja, uma continuidade que vai atribuir um sentido, e esse sentido será captado por diferentes formas, tá? Ainda sobre os anafóricos, nós percebemos que o primeiro deles é a sinonímia, que vai trabalhar especificamente com sinônimos. E isso é dito desde que vocês começaram o Fundamental 2. Usa sinônimo, faz substituição. O rapaz interrompeu a análise do chefe com um comentário idiota e foi repreendido. Não satisfeito, atalhou novamente a exposição e acabou demitido. Ou seja, no lugar de interrompeu, mais à frente, eu escrevi atalhou. Ou seja, são sinônimos, tá? Eu não quis mais repetir o termo interrompeu. Observação. Algumas vezes a anáfora se faz com termos de remissão, tá? Toda essa observação nós estudaremos em aulas posteriores, tá? Anáfora pode acontecer também com termos que partem do específico para o geral. Exemplo, as rosas são importantes símbolos do amor. Desde a antiguidade, essas flores estão associadas a Vênus e à afetividade.
Então, do termos rosas, eu optei por colocar flores, ou seja, fazendo uma recapitulação daquilo que eu escrevi com outra palavra, tá? Todo esse processo aqui, nós também estudaremos mais minuciosamente posteriormente. Um outro quesito da anáfora, tá? Vai se trabalhar neste exemplo. Olha só. Entidades místicas ou sobrenaturais fazem parte do ideário do povo brasileiro. O Saci e o Curupira representam mais que assombrações, verdadeiras crenças populares. Então, novamente, eu escolhi escrever o todo, tá? Pelo específico. Então, os dois processos que vocês acabaram de estudar, um que parte do específico para o geral e o outro que parte do geral para o específico, são os processos de hiperonímia e hiponímia, tá? Que nós estudaremos, como eu falei para vocês, depois. Anáfora pronominal, ou seja, é uma anáfora que vai trabalhar com pronomes, pronomes pessoais. Uma criança saiu apressada. Ela, ou seja, retomando criança, estava meio transtornada. Procure-a, ou seja, eu utilizei uma anáfora pronominal. Pronomes relativos, os marginais que torturaram o francês na ilha foram presos em São Joaquim. Então eu posso fazer com pronomes pessoais e pronomes também relativos, tá? Isso tudo já mostrando que eu de fato domino todos os recursos coesivos diante da construção. Ainda na anáfora pronominal, pronomes demonstrativos agora. O país está em franco processo de desenvolvimento. E isso, ou seja, tudo isso que ele escreveu tem irritado a oposição radical. O pior de ser ignorante é não perceber-se como tal. Ou seja, eu fiz, tá, toda a substituição com pronomes demonstrativos. Então é preciso estar atento aos termos, ao que eu posso fazer a substituição, tá? E realmente todo o sentido que causa quando eu faço essa substituição. A catáfora, o marcador catafórico, remete o termo a um significado consequente. Ou seja, observem os exemplos. Ela é a pessoa mais importante da minha vida. Por que é a pessoa mais importante da minha vida? Porque é a minha mãe. Então, ele faz aí realmente essa retomada a um significado consequente, tá? Isto é realmente um absurdo, roubar a mãe, onde já se viu. Então, vocês observam aí que essa catáfora, ela também é muito utilizada no que diz respeito a essa retomada aí de termos que estão dentro do texto. Coesão perifrásica. Em 1910, Rui disputa a presidência da República com o Marechal Hermes da Fonseca, candidato governista. Promove assim a famosa campanha civilista, observado por muitos como o primeiro movimento de mobilização da opinião pública nacional entre 22 de agosto de 1909, quando a oposição lança-o como candidato no Rio de Janeiro, até 1º de março de 1910, data em que ocorre a eleição presidencial. A Águia de Aia defende ardorosamente a excelência da presidência civil sobre o governo militar. Termina, contudo, derrotado nas urnas, apesar de denunciar a fraude naquela eleição. Então, realmente, essa coesão vai se trabalhar toda a estrutura de um parágrafo, tá? Por isso, perifrásica. Vocês observam que começa a explicação, começa a fazer toda a argumentação e depois ele escolhe a Águia de Aia. Então, ele está fazendo a retomada aí de todo um parágrafo, tá? Agora, com relação ao marcador relacional, nós temos várias relações quando diz respeito com as conjunções.
nós temos vários tipos de conjunções. Se vocês forem observar todo esse quadro aqui, nós estamos diante das orações coordenadas, tá? Que vocês já estudaram. Vou comer mocotó e vou tomar suco. Vou comer mocotó ou vou tomar suco. Vou comer mocotó, mas vou tomar suco. Vou comer mocotó porque vou tomar suco. Vou comer mocotó, portanto, vou tomar suco. Vou comer mocotó tanto quanto vou tomar suco. Se vocês observarem, está a mesma frase, porém, aqui o marcador relacional, ou seja, a conjunção escolhida, ela é totalmente diferente, apesar de conter o mesmo exemplo. Então, a relação de sentido que eu tenho é diferente aí porque eu escolho conjunções que vão trabalhar sentidos diferentes. Então, é preciso estar atento com relação à escolha da conjunção, porque cada uma delas vai nos apresentar sentidos diferentes, tá? E aí, quando se fala de marcador relacional, nós estamos diante da conjunção ou síndeto, é a palavra que liga orações entre si, estabelecendo-lhes diferentes relações conforme eu expus para vocês, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.